Agora vamos falar sobre exceções. O que seriam exceções? A linguagem de programação, ela meio que espera que você siga uma ordem lógica de regras para que o programa funcione de acordo com o esperado. Quando algo ocorre fora desse esperado, a gente diz que ocorreu uma exceção. E resumindo isso, exceção, na verdade, seria apenas erros. Um dos erros clássicos aqui, uma exceção clássica que tem, por exemplo, você tem duas variáveis. Variável A tem o valor 5. Variável B tem a string 5. Agora, eu quero printar 5, aliás, A mais B. Se eu rodar isso aqui, eu tenho um erro. Porém, vamos aprender a ler esse erro aqui. Vamos ver o que está escrito aqui. Está mostrando que tem um erro. Traceback significa o local onde o erro ocorreu. Nesse caso, nós temos aqui exatamente o local onde o erro ocorreu. Ele mostra aqui arquivo script.py, linha 4. Que é exatamente esse aqui. Script.py, linha 4. O erro ocorreu exatamente nessa linha. Aí ele mostra aqui, type error. Temos aqui um erro de tipo, tipos de operandos não suportados para adição. Inteiro e string. Ele está dizendo basicamente que não é possível somar um inteiro com uma string. Ou seja, ele mostra aqui toda a informação que a gente precisa saber sobre o erro e como consertá-lo. No caso, ele está mostrando que são dois tipos diferentes. Nos nossos programas, a gente quer evitar ao máximo erros. Porém, ao mesmo tempo, os erros são importantes para nos ajudar a tratar eles mesmos. Nesse caso, podemos utilizar a sintaxe de tratamento de erros que tem no Python, que é a sintaxe do try except e finally. O que vai acontecer aqui? No caso do try except, ele simplesmente vai tentar fazer algo. Caso ocorrer um erro, ele vai entrar na cláusula except e vai executar a lógica aqui de dentro do except. E o finally vai ser executado, tenha ocorrido erro ou não. Ou seja, o finally sempre vai ser executado quando um try except for definido. Nesse caso, qual a nossa ideia aqui? Nós vamos tentar converter para inteiro o A. A é igual a int A. E a mesma coisa para o B. Nós vamos tentar converter para inteiro o B. No caso do except, eu posso também definir qual erro que eu espero receber aqui. No caso é type error. É o que mostra aqui, né? Type error. Eu também posso definir uma variável que vai guardar essa instância desse erro aqui. Por exemplo, E de exception, ou exc, tudo faz. Vou colocar apenas E. Nada disso é obrigatório, claro. O except ele pode ser apenas except. Aí sempre que ocorrer qualquer tipo de erro, ele vai entrar no except. Aí nesse caso aqui, caso ocorrer um erro do tipo type error, aí ele entra na cláusula de except. E você também pode ter vários excepts, com um dos diversos tipos de exceções que tem no Python. Por exemplo, aqui eu coloco value error, não sei. Aí eu posso tentar fazer algo. Se ocorrer o erro type error, eu trato esse erro aqui dentro do except. Caso ocorrer o erro value error, eu trato esse erro aqui. E no finally eu executo o código final após todos os erros terem sido tratados. Nesse caso, eu só preciso tratar o type error. É o erro que vai ser levantado aqui, né? Aqui, eu vou tirar isso aqui e vou simplesmente tentar fazer operações. A mais B. Eu não preciso guardar o resultado em nenhuma variável, porque eu só quero executar uma operação com esses dois valores para disparar um erro caso ocorra. E, nesse caso aqui, vai ocorrer um erro, porque o A é do tipo inteiro e o B é do tipo string. Aí se eu tentar somar um inteiro a uma string, vai gerar um type error. Aqui, dentro do except do type error, eu vou simplesmente tentar, vou printar aqui tipos diferentes. E vou converter o A é igual a int A e o B é igual a int B. Se eu executar isso aqui, vou rodar o script, ele mostra aqui tipos diferentes e mostra o resultado final. O que acontece aqui? Eu tenho o A, que é um número inteiro, o B, que é uma string. Eu entro no laço do try. O try, ele tenta somar A mais B, porém, eles são de tipos diferentes. Aí, eu vou entrar no laço do except, porque ele vai lançar esse type error. E aí, quando ele entra no laço do except, eu
mostro na tela tipos diferentes. Aí ele mostra aqui, né? Eu converto o valor do A para um número inteiro e converto o valor do B para um número inteiro. E ao acabar esse bloco do except, eu inicio o bloco do finally. Aí ele simplesmente realiza uma soma a partir dos dois números inteiros que eu converti aqui, o A e o B. E aí ele printa esse resultado e mostra aqui 10. É uma boa solução, porém eu posso, ao invés de colocar valores fixos aqui nas duas variáveis, eu posso pegar a entrada do usuário. Por exemplo, com a função input, eu coloco uma mensagem: digite o valor de A. E no B, coloco input, digite o valor de B. Eu posso executar aqui, o Blender vai travar, mas no console eu vou poder digitar. Digite o valor de A, eu vou digitar aqui 6, Enter. Digite o valor de B, vou digitar aqui 10. E ele mostra aqui 610, o que está errado. Por quê? Porque a nossa entrada aqui vem como string. Aí ele tenta A mais B. A mais B, nesse caso aqui, vai ser uma concatenação de strings. Aí ele vai tentar concatenar A com B, não vai gerar nenhum erro, e ele vai pro finally. Aí ele printa a concatenação de A com B. O que nós queremos aqui é que as nossas variáveis A e B sejam convertidas para inteiro primeiro, então. E eu executo isso aqui, coloco novamente, o valor de A é 6, o valor de B é 10, temos aqui o valor 16. Porém, aqui nós temos um problema. Como o usuário pode digitar qualquer coisa, nada impede ele de digitar um texto aqui. Se eu digitar um texto, eu vou executar aqui, digite o valor de A, vou colocar 6, e o valor de B eu vou colocar ASD. Aí eu dou Enter e ele mostra aqui, literal inválido para int. O que isso aqui significa? Erro na linha 7. No B, ele tenta converter ASD para inteiro. Porém, isso aqui ocorre após o A ter convertido o seu valor para inteiro também. Então nós temos aqui um A inteiro e temos um B como string, já que ele não conseguiu realizar isso aqui. Aí ele entra no bloco finally, uma vez que o que aconteceu aqui na conversão do int que deu errado foi um value error. Ou seja, ele tenta converter um valor literal para inteiro, só que não consegue converter a ASD para inteiro. E quando ele vai para o bloco finally, nós temos um inteiro somando com uma string. Aí gera um outro erro ao mesmo tempo. Um erro de tipo, que não é possível somar inteiro com string. Como a gente pode corrigir isso aqui? Nós podemos pegar uma cópia desse except aqui e tentar o nosso value error. Nós vamos validar o erro do value error. Uma vez que value error apenas é gerado quando uma conversão não dá certo, nós vamos printar aqui número inválido. E vamos deixar valores padrão aqui. A e B viram 0. Apenas isso. Agora eu vou executar novamente isso aqui. Executei. E digite o valor de A, vou colocar 56. Digite o valor de B, 12. Aí ele mostra 68, tá certo. Agora eu vou executar mais uma vez. Digite o valor de A, ASD. Digite o valor de B, 15. Ele mostra aqui, número inválido, 0. O que acontece aqui? No primeiro caso aqui, eu coloquei, digite o valor de A, 56. Digite o valor de B, 12. Aí ele tenta A mais B, aí ele vai verificar aqui que são duas strings. Ele vai só concatenar, não vai gerar nenhum problema. Depois, ele vai tentar converter a string 56 para o inteiro 56. Vai dar certo. Vai tentar converter a string B, a string 12, para inteiro. Vai dar certo. Terminando isso aqui, como não gerou nenhum erro, ele vai pular para o finally e vai somar os valores de 56 mais 12, que são os números que ele converteu. Aí, então, ele mostra aqui, 68. Porém, no segundo caso, nós temos o seguinte. Nós pegamos aqui o valor ASD, depois nós pegamos no B o valor de 15, né? Aí nós tentamos ASD mais 15 como string. Ele vai concatenar, nada vai acontecer. Depois nós tentamos aqui, aliás, isso aqui nem precisa mais, porque sempre as entradas vão ser string, né? Então não precisa daquela comparação. E como não tem mais aquela comparação, eu também não preciso desse type error aqui. Então, aí ele tenta converter ASD para inteiro na linha 5, e já isso aqui ele já não vai conseguir. Ele vai tentar converter para inteiro e vai gerar um value error. Aí eu tô aqui
tratando o value error nessa cláusula de except. Quando ele ocorrer, ele entra aqui nesse bloco do value error, printa número inválido, já que o nosso A é inválido, né? Ele define A como um inteiro 0, B como um inteiro 0, e entra no bloco finally. Entrando no bloco finally, ele printa o resultado, 0 mais 0, uma vez que não foi possível obter os valores, né? Isso, no geral, é o tratamento de erros. E agora, só para entender essa parte dos erros, vamos criar um erro. Nós vamos criar um erro do zero. O que seria um erro? Uma exceção, no caso, né? A exceção é instância de uma classe base das exceções do Python. Como assim? Temos, por exemplo, vamos ter que criar uma classe, por exemplo, a classe intervalo inválido. Essa classe tem que herdar da classe exception. Essa é uma classe padrão para todas as exceções do Python. Ele vai ter um método init e qualquer quantidade de argumentos que você quiser. Eu vou colocar apenas um. Vai se chamar valor. Ok. Eu vou criar uma variável temporária aqui chamada mensagem. É igual a valor não está entre 0 e 10. Aí, 2 pontos. Mais, converto para string o meu valor. E, ok. Por fim, eu chamo a superclasse e chamo o método init dela e coloco a minha mensagem. Ok. Qual a ideia aqui? A ideia é que a gente vai tentar somar o número A com o número B. Porém, eu quero que o número B só seja somado com o número A se ele estiver entre 0 e 10. Aí eu vou verificar aqui, if B é maior do que 0, ou melhor, maior ou igual a 0, ou melhor, if B é menor do que 0, ou B é maior do que 10. Vou colocar um PES aqui, e aqui eu vou colocar um else, que é caso ele estiver entre 0 e 10. Ele simplesmente vai printar resultado A mais B. Porém, caso o resultado, caso o B estiver for menor do que 0 ou maior do que 10, eu quero que ele gere um erro dizendo que o valor não está entre 0 e 10. Como eu faço isso? Tem a palavra-chave raise, que significa levantar. Coloco a minha classe da exceção, que é intervalo inválido, e instancio ela com um valor que eu quero, por exemplo, B. E eu vou executar o script. Ele mostra aqui, resultado 11. Ou seja, ele define A como uma variável 5 e B com valor de 6. Depois, ele checa se B é menor que 0 ou B é maior do que 10. Nesse caso, B é maior do que 0 e B é menor do que 10. Então, ele vai para dentro da cláusula de else e printa apenas o resultado, A mais B. Porém, caso nós colocarmos aqui um valor que seja menor do que 0 ou maior que 10, por exemplo, eu vou colocar aqui 15, que é maior do que 10. Eu vou rodar o script e temos um erro. Veja aqui o que está no nosso erro. Está mostrando traceback, linha 12. Onde é a linha 12? Temos aqui exatamente o momento em que nós levantamos o nosso erro, né? Linha 12. Aí ele mostra aqui o nome do nosso módulo e o tipo do nosso erro, que é o tipo do erro que nós mesmos criamos, que é intervalo inválido. Aí ele mostra, valor não está entre 0 e 10. Aí ele 2 pontos e mostra qual é o valor que não está entre 0 e 10. 15. Que é exatamente essa mensagem que colocamos aqui. Valor não está entre 0 e 10. Vou executar novamente aqui. Valor não está entre 0 e 10. 15. Ok. Aqui eu, de propósito, criei um erro. E, a partir disso, você pode criar erros e gerenciar eles através das cláusulas de try except e meio que personalizar a funcionalidade do seu programa para, tipo, definir que algo crítico aconteceu e você precisa dar medidas para isso. Então, no geral, vamos recapitular aqui. Nós vimos o tratamento de erros com try except, com o try executando algo, tentando executar algo, né? O except, ele pega algum tipo de erro, ou se o except não tiver nenhum tipo de erro, você pode apenas verificar qualquer tipo de erro, sem precisar colocar o tipo específico dele, né? Então, entrando no bloco de except, você pode dar uma solução para determinado tipo de erro, caso ele ocorra, e no finally, uma lógica sempre vai ocorrer, independente de se houver erro ou não.
E esse foi o tratamento de erros com Tricept. E você viu também como é que se cria um erro manualmente e se dispara esse erro personalizado, essa exceção personalizada, né? Esse foi o assunto de tratamento de exceções e até a próxima.